A Web Rádio Ramá tem o privilégio de apresentar para você o programa O Servo. Preste atenção, bons momentos de edificação, palavra pastoral e oração. A comunidade Ramá em comunhão com você. Abra o coração, preste atenção, Deus vai falar com você. Com a apresentação de André Teles e Milena Vidal. Paz do Senhor, irmãos, damos início a mais um programa Servo na comunidade Ramá em Petrópolis. É sempre um prazer ter você conosco. Hoje a gente tem a presença do nosso irmão queridíssimo Dionísio, está conosco aqui para compartilhar a obra de Deus na vida dele. E como de sempre, já de costume, Milena Vidal. Amém, Milena? Amém, que bênção! Mais uma semana aí para estarmos aqui com vocês, compartilhando do que acontece aqui na Ramá de Petrópolis. Esse é o programa Servo, transmitido todo sábado, às 10 horas da manhã e às 10 horas da noite, domingo, às 10 horas da manhã e às 8h40 da noite. E agora a gente tem uma novidade para você. Se você quiser nos acompanhar também pelo YouTube, temos um canal. O negócio tá ficando profissional, hein? Que coisa boa, o canal Comunidade Ramá Petrópolis e também no Facebook. No Facebook também? Tem a página do Facebook Comunidade Ramá Petrópolis. Quem te Entra viu lá. E quem te vê, Comunidade Ramá. Verdade, estamos aí sendo abençoados. Só você entrar lá no nosso canal, na nossa página, curtir e se inscrever lá. E acompanhar nossa programação também em vídeo. Poder ver aqui a nossa carinha, né? Eu, Milena, André. Tô sabendo que o nosso pastor Luiz dá um sucesso já, o pessoal tá assistindo bastante. Verdade. Tomara que gostem, né, que você possa estar assistindo e gostando aí do nosso trabalho e do nosso relatório. Isso aí, dentro desse programa você ouve uma palavra com o pastor Luiz Henrique, ouve louvores, ouve o nosso relatório aqui do que tem acontecido em Petrópolis, também conhece um pouquinho da vida dos nossos irmãos, que são os nossos convidados, um testemunho, uma experiência que os irmãos viveram. Acredito que o Dionísio tem muito aí a nos ensinar, né, esse homem de Deus, tantos anos aí na obra de Deus aqui em Petrópolis, nos abençoando. E você também vai ser muito abençoado nesse dia. E eu quero deixar um versículo para sua meditação que se encontra em 2 Coríntios 4:18. E Paulo vai dizer: não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Que os nossos olhos estejam fixos naquilo que é eterno, não no natural. A gente está muito habituado a olhar só aqui o nosso plano, a pensar só aqui nessa terra, mas a gente tem uma eternidade nos esperando, né? Então fixe os seus olhos no alto, nas coisas de Deus, e não se atente para as coisas que são temporais. Tudo aqui é passageiro, a casa, o casamento, tudo isso vai passar. Mas as coisas eternas não passarão, elas vão ser eternamente. Na vida com Deus será eternamente, que você possa valorizar isso aí. Amém. Dita essas coisas, vamos orar? Amém. Pedir que o Senhor nos abençoe e conduza tudo aquilo que vamos fazer aqui, que possa ser uma bênção na vida dos nossos irmãos. Amém? Amém. Deus, eu quero entregar ao Senhor, ó Pai, esse programa, a vida dos nossos queridos ouvintes, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada um desses, ó Deus. Seja a tua voz na casa dos meus irmãos. Usa-nos, ó Pai, com poder, com autoridade, com unção, com sabedoria. Sim, e abençoa Jesus. Cada um dos nossos queridos ouvintes, ó Pai. Em nome de Jesus, seja a tua mão poderosa sobre cada lar, sobre cada irmão, e que seja a tua presença através desse programa. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para o nosso primeiro louvor, a pedido do nosso irmão Dionísio. Louvor Quem Dá Mais, do Marcos Antônio. Quem dá mais por estas vestes sujas? Quem dá mais por este manto carmesim, maculado pelo sangue inocente que era o seu?
Quem dá mais porque ninguém se manifesta, até parece que não tem valor. Esse homem todo retalhado, ele é o amor. Quanto vale mesmo o preço da pureza? Quem pesou a vida pra saber se o dinheiro paga a liberdade de alguém condenado a morrer? Quem traçou no seu itinerário pra gaivota ter o seu caminho foi Jesus, o homem da coroa de espinhos. Ele é o tudo que nós temos, é o rei, não é ninguém comum. Apesar de não ter prato ou ouro sobre sua cabeça, mas ele tem um vinho que é melhor. Quando fala é uma canção, e se canta, encanta, rasga o peito ao meio, sara o coração. Quanto vale mesmo o preço da pureza? Quem pesou a vida pra saber se o dinheiro paga a liberdade de alguém condenado a morrer? Traçou no seu itinerário pra gaivota ter o seu caminho foi Jesus, o homem da coroa de espinhos. Foi Jesus, o homem da coroa de espinhos. Foi Jesus, o homem da coroa de espinhos. Voltamos dessa linda canção, Quem Dá Mais, né? Quem dá mais por essas vestes, o Senhor maravilhoso, né? Canção que nos edifica, né? Esse é o objetivo do programa, é edificar os irmãos, e a gente vai sendo edificado também. Canção pedida aí pelo nosso irmão Dionísio. Glória a Deus. Vamos então para o nosso relatório. Amém? Amém. Como sempre, muita bênção de Deus aqui em Petrópolis. Temos vivido dias muito maravilhosos, preparação também para os dias maus, né? Se hoje a gente vive bonança, amanhã pode vir a tempestade, né? E o Senhor tem nos preparado aí para esses dias maus. E nessa semana a gente teve uma reunião de jovens, em que os jovens estiveram lá reunidos com os nossos líderes Flávio e Maísa, e foi um momento que a gente tirou para orar pelo pessoal do Afeganistão, os nossos irmãos lá, né, aquele país, toda essa situação que nós temos acompanhado aí, do que tem acontecido lá, e foi um momento que o Senhor preparou para nós estarmos lá intercedendo, parar de olhar mais para os nossos problemas, nossas dificuldades, e começar a olhar para os outros, né? Tem pessoas também necessitadas, né, precisando de ajuda e da nossa oração, e foi bênção a gente passar lá um pouquinho em comunhão. Depois tivemos um cachorro quente, foi muito bom, e a gente aproveita essas oportunidades para se aperfeiçoar, conhecer os irmãos. E aí sempre tem alguém novo lá precisando ouvir um pouquinho do Senhor, e a gente já aproveita para falar do Senhor, desenferrujar um pouquinho, evangelizar. E foi muito bom, né? Aquele sábado ali na presença de Deus. Glória a Deus. Domingo os nossos cultos normais, né? Culto pela manhã, culto pela noite, sempre com a bênção de Deus, né? Sempre com a palavra vinda do alto.
Deus sempre nos exortando, nos trazendo para mais perto. É muita bênção, né? Muito privilégio ter palavras assim que são realmente inspiradas por Deus, aonde nós não pedalamos, né, para receber ofertas e nem pregamos bem-estar, nem pregamos prosperidade, né, e nem autoajuda. Então, a gente fica só com a palavra de Deus mesmo, já tem sido suficiente para amassar o nosso peito, não é verdade? Muita coisa. De manhã, uma exortação, né, para nós. Todo mundo saiu do culto falando, nossa, que palavra foi aquela? O que eu vim fazer aqui? Não, uma espada de 2 gumes que vai penetrando a tua alma e o teu espírito, né? Mas a gente vê o amor de Deus nisso também, à noite lá, né? A palavra bênção, o Senhor nos levando a meditar um pouco sobre o que você tem feito, né? Se você tem se retirado para lugares solitários e orar. E a gente vai pegando essas palavras e tentando aplicar na nossa vida, viver na medida do que o Senhor tem nos dado. E a gente também foi para Vila Isabel nessa semana, foi bênção também, descemos a serra, fomos lá dar culto ao Senhor com os irmãos, o pastor Francisco Costa e a irmã Silvana Costa, foi uma bênção estar lá com os irmãos, sempre essa comunhão fortalecendo a gente, trazendo vida, né? E na comunhão também parece que os nossos olhos se abrem, né? Como os discípulos ali a caminho de Emaús, Jesus se encontrou com eles e aí eles chamam Jesus para se sentar, né? Ir lá na casa deles, e quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram, né? E aquilo também me marcou e eu vi isso acontecendo também, né? Nessas nossas idas em comunhão com os irmãos, os nossos olhos se abrem. E tem sido muito bom para nós, né? Um fortalecimento aí. E acho que é isso, André. Teve o nosso irmão André, graças a Deus, né? Tava marido da Dilceia, né? Tava internado até no Alcides, sem andar, eu estive até com ele lá. E agora tá andando já, né? Já uma nota positiva aí pra gente, pra igreja, né? Que tem orando por ele, e ele já tá andando devagar, mas tá andando. E a gente vai louvando a Deus, vendo os milagres aí, né? O filho do nosso irmão Marcos também, né? Que se encontrava preso, e o Senhor, né, deu esse aperto, né? Levando ele para aquele local. E agora o Senhor o libertou, né? Agora Glória a Deus. Ele é livre, né? Assim como nós somos livres, agora ele é livre novamente. E que ele possa aproveitar essa oportunidade, né? E a gente vai... O Lucas, né? Cresceu com a gente. E Deus mandou ele para aquele lugar, mas a igreja orando, né, Marcão, né, irmão querido, e a gente sentindo sempre como o nosso filho ali, ele, né, naquela situação. E agora a gente se alegra com o retorno dele pro lar e ver o irmão colocar lá no grupo: olha, irmãos, meu filho chegou em casa, né? Só quem tem filho, né, que consegue discernir essa situação, né? O filho cativo e o filho voltando, né, o filho lá preso e voltando para casa. Muita alegria. E nosso irmão André andando também, motivo de muita alegria. São as nossas notas alegres aí da semana, para honra e glória do Senhor. Amém. Também temos ovelhinhas aí para chegar, né? Irmãs que estão grávidas no nosso meio. A Aline está prestes aí a ter bebê. Luana, Carol também é motivo de alegria para nós. Crescer e multiplicar, o pessoal tem levado a sério. Né? Isso é muito verdade. Não é mole não. Amém? Amém. É por aí, né? Tem uma canção. Qual é a canção de agora? Porque Ele Vive, do André Valadão. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer
Fique agora com a palavra edificante do pastor Luiz Henrique Cariús. Paz seja convosco. Deus querido e soberano, queremos continuar em Tua presença, Senhor, adorando a Ti, ó Pai, diante de Ti, Senhor. Nos ajuda a termos a atitude correta para estarmos diante de Ti, Senhor, diante de Tua palavra, ó Pai, não a palavra de homens, ó Pai, não um raciocínio humano, apenas teológico, mas nos ajuda a receber a Tua palavra, uma palavra inspirada, revelada por Ti, ó Deus, para este momento, ó Pai. Nós cremos que o Senhor tem uma palavra específica para o momento em que vivemos, ó Pai. Então fala-nos aquilo que hoje precisamos ouvir, ó Pai, a porção que Tu nos separou para hoje, ó Deus, porque é hoje que precisamos ouvir isso, ó Pai. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento para entendermos, para compreendermos o que Tu estás falando conosco, ó Pai. Ajuda-nos a guardar a Tua palavra dentro do nosso coração para não pecarmos contra Ti, ó Pai. Nos ajuda a guardá-la pelo Teu Espírito Santo. Nos ajuda a usá-la, Senhor, como uma espada que ela é, ó Deus. Que ela não fique, ó Deus, na nossa bainha, mas que ela seja, Senhor, esteja preparada para ser usada, Senhor. Tu não nos dá uma palavra por dar, ó Pai, apenas por acaso. Tu tem um propósito em usarmos essa palavra para edificação espiritual, para, Senhor, que o Teu reino seja abençoado. Então revela-nos e ajuda-nos a usar essa palavra no momento oportuno, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu orava pela palavra, eu estava de manhã orando. O meu desejo é sempre diferente do de Deus. Na grande maioria das vezes, o meu desejo é sempre diferente de Deus. Eu sempre tenho uma palavra que eu gostaria de trazer e vou orar. Na maioria das vezes Deus muda aquilo. Isso me ajuda a não ser precipitado, isso me ajuda a orar um pouquinho mais, a pensar um pouquinho mais, até no aconselhamento. Nós temos muita experiência, muitos versículos, muitas passagens. Deus te faça uma serva fiel até a morte. Então, a princípio, nós temos esse desejo, esse raciocínio rápido de querer já desenvolver algo na nossa mente como a palavra de Deus, e às vezes não é aquela palavra específica para aquele momento. A gente deveria orar um pouco mais, buscar um pouco mais de revelação. Às vezes é um processo, Deus vai esclarecendo aquela palavra, vai completando a palavra. Então é sempre bom na presença do Senhor a gente ter mais paciência, não ser precipitado, né? Ver Deus agindo. Eu achei o louvor hoje interessante, eu achei, pelo menos para mim, estava muito difícil no começo. Pastor CH está enrolado hoje, mas você vê que no meio do louvor, né, as coisas vão mudando, o ambiente vai mudando, Deus vai trazendo a presença do Senhor, e quando fecha sempre com chave de ouro, né? A presença do Senhor, a glória do Senhor. Na nossa vida é assim. Se a gente fosse precipitado, no começo estava ruim para entrar na presença de Deus. Falei, poxa, está meio seco hoje, meio esquisito. Mas às vezes é assim mesmo. A gente tem que ir perseverando, orando, na palavra também. A gente vai lendo e relê, e medita, e busca o Espírito Santo. Daqui a pouco vai clareando as coisas. Deus dá uma visão, lembra alguma coisa, e a palavra vai se completando. Eu estava orando pela palavra, meditando já,
entendia o que eu ia falar, mas aí eu fui orar um pouquinho, Senhor, é isso mesmo, como é que é e tal. Eu tive a visão de uma árvore e um vento muito forte batia na árvore, mas a árvore não se curvava. E fiquei vendo aquilo, mas não tinha muito a ver com a palavra a princípio, e de repente a árvore foi cortada. Eu falei, o que tu quer me falar com isso, Senhor? Aí eu estava ali sem entender, levantei do banquinho, andei pela casa, falei, vou levar o lixo lá fora. Falei, por que eu vou levar o lixo? Eu estou meditando na palavra. Não, vou levar o lixo. E era Deus que estava, o Espírito Santo estava movendo. E eu fui, quando eu levei o lixo, encontrei com o irmão. E assim que eu encontrei, eu olhei no olho dele, falei, esse camarada não está bem não. Falei, meu irmão, o que houve contigo, irmão? Tá com a aparência abatida e tal e tal. Ele, pastor, meu irmão morreu. Falei, que isso, teu irmão morreu, rapaz? Já tinha tomado as 2 vacinas, estava empolgado, alegre, cheio de planos e esperanças. Foi para o hospital, entubado, e faleceu depois de tomar as 2 vacinas. Na hora que ele me falou isso, me veio a árvore cortada. Eu entendi que era o irmão dele, e aí Deus me esclareceu a palavra que eu quero trazer para os irmãos. O vento de Deus vem para nos curvar, o vento de Deus vem para nos quebrantar. Se nós formos endurecidos, nós vamos acabar sendo cortados. Provérbio 29:1. O homem que muitas vezes repreendido, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então, Deus permite situações na nossa vida para que a gente se curve, para que a gente se quebrante, para que a gente seja sempre maleável, como um barro na mão do oleiro. A diferença estava ali no vaso, no barro. O oleiro era o Deus Todo-Poderoso. O barro é que fazia a diferença, a qualidade do barro. E eu lembro quando o rapaz, aquele pastor, foi lá em Petrópolis, ele foi fazer um vaso lá, eu conversei com ele, ele disse que o barro faz total diferença. Dependendo do barro, você pode fazer qualquer tipo de vaso, faz com facilidade. Agora, se o barro é ruim, ele não pega forma, ele não fica na consistência ideal. Então, essa atitude do nosso coração é que faz as coisas acontecerem, ou que move a mão de Deus ou não. Nesse Jeremias 18, não é essa palavra, mas depois Deus fala, quando eu falar para o mal, e o povo se arrepender, eu vou me arrepender do mal que eu lhes ia fazer. E quando eu falar o bem, e eles se endurecerem e pecarem, eu faço o mal. Então estava muito mais na mão dos homens, daquele que estava recebendo o bem ou o mal, de saber usá-lo, do que nas mãos do Criador. Deus tem sempre bons propósitos, desejos, mas a nossa atitude faz total diferença. Eu queria ler com os irmãos então, em Oséias, no capítulo 4, é uma palavra dura de Deus para Israel. O povo de Israel, Oséias 4, foi se endurecendo, e aí não houve solução. Deus teve que quebrar aquele povo, como essa árvore que eu vi em visão. Deus faz isso com o país, Deus faz isso com as nossas vidas. Deus vai tocando, mas se a pessoa insiste em contender com Deus, vai ser quebrado. Com Deus não se pode ter uma controvérsia, com Deus não se pode ter uma contenda. Com Deus a gente se quebranta, a gente se humilha. Mas o povo de Israel insistiu em não obedecer o Senhor, em não ouvir a voz de Deus, em seguir o seu próprio caminho, e Deus não se agradou daquilo e os quebrantou. Mas é interessante que o Senhor diz assim: ouvi a palavra
do Senhor, vós, filhos de Israel. Ouvi a palavra do Senhor, porque tinham muitas outras palavras que não eram do Senhor, e sempre terá. Você vai ouvir muitas vozes que não são de Deus, e às vezes até usando a Bíblia. O Satanás tentou Jesus com a própria palavra. Então nós temos que discernir o que é de Deus e o que não é. A Bíblia diz que o Satanás transforma os seus ministros em ministros de justiça, segundo Coríntios 11:14. Então a gente tem que tomar cuidado com o que ouve, saber se aquilo é a palavra de Deus, aquilo vem de Deus. Esse irmão que estava todo animado, esperançoso, eu creio, eu não conheço bem, eu estou supondo que ele estava até usando a Bíblia para ter esperança, crendo na vacina, se alegrando, confiando na vacina, cheio de esperanças, cheio de planos para o futuro, e muitas vezes até usando palavras bíblicas para alimentar a sua esperança, que era falsa, pois ele morreria em breve. Então às vezes a gente tem que buscar isso, é a palavra do Senhor que eu estou ouvindo, buscar a confirmação de Deus, naquilo que eu estou ouvindo, nas profecias que eu recebo, nas palavras que eu recebo. Senhor, isso é de ti? Confirma, Deus tem prazer em confirmar. A palavra de Deus diz que Abraão recebeu a promessa, mas diversas vezes Deus falou com ele novamente, Deus confirmava aquilo que estava falando. Então a gente precisa dessa confirmação de Deus, porque às vezes nosso coração está com ídolos ou com falsas esperanças, e a gente vai usando palavras para alimentar aquela esperança que não é de Deus, aqueles planos que não são de Deus. Então a gente tem que estar sempre aberto e buscando de Deus. Senhor, deixa-me ouvir a tua palavra, Senhor, não me deixe ouvir o que o meu coração quer ouvir, mas aquilo que tu queres me falar, que seja a tua palavra. E o Oséias diz isso: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda. Tem uma outra tradução que traz controvérsia com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Deus tinha uma controvérsia, Deus tinha uma contenda com o povo. E aí o negócio ficou feio, meu irmão. Quando Deus está nos disciplinando, Ele envia dificuldades, inimigos, levanta situações difíceis, mas chega uma hora que nós ficamos tão endurecidos, que o próprio Deus se levanta contra nós. Aí é algo terrível. Nós temos que tomar muito cuidado para nós não chegarmos nesse nível de Deus se levantar contra nós. Pastor, mas como é que Deus pode se levantar contra o seu próprio povo? Está descrito aqui. Deus estava se levantando contra o seu próprio povo. O seu povo que continuava lhe fazendo reuniões, lhe fazendo sacrifícios, mas seguindo o seu próprio caminho, indo para onde apontava o seu nariz, fazendo a sua própria vontade. E Deus falou: eu tenho uma controvérsia com esse povo, e eu vou me levantar contra esse povo. Então é bom, sempre bom nós sermos quebrantados no início. Quando as coisas começarem a acontecer, reconheça que é sempre Deus. Há um versículo que eu uso muito em minha vida, Isaías 22:11, que diz assim: mas não considerais naquele que as muito formou, naqueles que formou essas calamidades, nem considerais naquele que as muito formou. O povo de Israel não considerava que era Deus que estava fazendo aquilo, que era Deus que estava movendo aquelas circunstâncias difíceis. Eles sempre arrumavam uma desculpa para as dificuldades, para as tribulações da vida. Não, essa pandemia é normal, já tiveram outras pandemias.
Muitas pessoas não consideram a pandemia como a mão de Deus. Muitas não consideram a violência, ou a piora da violência, como a mão de Deus. Um acidente como a mão de Deus. Um assalto como a mão de Deus. É necessário que a gente considere isso, que foi Deus que enviou o assaltante para me assaltar, para me quebrantar. Foi Deus que permitiu o acidente para que eu aprendesse alguma lição. Na nossa vida, Deus é soberano, Deus controla todas as coisas, amém? Não há nada que nos aconteça sem que Deus permita. Deus tem o controle total da nossa vida. Deus pode nos adiantar, nos atrasar. Deus pode afastar pessoas de nós, trazer pessoas a nós. Deus tem o poder de tudo. Se a nossa vida está consagrada realmente a Deus, tudo provém de Deus. E quando nós consideramos que tudo vem de Deus, nós andamos mais quebrantados, mais humildes na presença do Senhor. Agora, quando nós começamos a querer justificar as nossas fraquezas, os nossos erros e as nossas lutas, colocá-las como coisas do dia a dia, como coisas normais, aí nós começamos a contender com Deus, e aí Deus vai aumentar aquela tribulação, Deus vai aumentar aquela luta. E se nós continuarmos contendendo com Deus, ao invés de nos quebrantarmos, nós continuarmos arrumando desculpas e justificativas, o próprio Deus vai se levantar contra nós. Aí o negócio fica feio, aí o negócio fica ruim. Deus manda o vento, a árvore não se curva, Deus corta a árvore. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu queria ler com os irmãos em Levítico, capítulo 26, a partir do verso 24, para a gente adiantar um pouquinho. Terceiro livro da Bíblia, capítulo 26, a partir do verso 24. Levítico 26, a partir do verso 24. O Senhor está falando das maldições por causa da desobediência. Vou levantar inimigo, vou permitir fome, vou fazer isso, fazer aquilo. Mas se vocês não se converterem, se vocês não se humilharem, aí ele diz no verso 24: eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Primeiro eu vou enviar o inimigo, a luta, a dificuldade. Se vocês não se converterem, eu mesmo vou me levantar contra vocês. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. E então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento de pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vos entregarão por peso. Comereis, mas não vos fartareis. Se ainda com isto não me ouvirdes, e não andardes contrariamente comigo, eu também, com furor, serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. A controvérsia, irmãos, de Deus, é por causa da nossa teimosia. A contenda de Deus é por causa da nossa teimosia. Eu creio que Deus nos chama a andarmos mais quebrantados, mais humildes na sua presença, para que Deus não se levante contra nós, para que Deus não tenha uma contenda contra nós. A contenda são de 2 pessoas, amém? Quando um não quer, 2 não brigam. Se Deus me envia um juízo, uma palavra dura,
e eu me prostro, e eu me rendo e peço misericórdia, não há contenda. Senhor, tu podes até fazer, mas tem misericórdia de mim, perdoa o meu pecado. Agora, quando eu me endureço contra o juízo de Deus, Deus vai mandar mais juízo. E eu me endureço contra aquele juízo, Deus manda mais juízo, até que o próprio Senhor se levanta contra nós. E aí não tem remédio, nós somos cortados ou quebrantados, de repente, sem que haja cura. A contenda do Senhor era por 3 motivos: porque não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Essa era a contenda de Deus com o seu povo. E é bom destacar que a contenda era com o povo de Deus, com o seu povo. A contenda não era com o mundo. Deus não tem contenda com o mundo, porque o mundo não sabe quem é Deus, o mundo não conhece Deus, não conhece a verdade, não conhece o amor, não conhece o próprio Deus. Então Deus não vai ficar contendendo com o mundo. A contenda de Deus é contra o seu povo, porque o seu povo conhece a verdade, mas não pratica a verdade. Mas e o mundo? Não, o mundo não conhece a verdade. Como é que o mundo vai praticar a verdade que não conhece? Como é que Deus vai contender com quem não conhece a verdade? Como é que Deus vai exigir que o mundo pratique a verdade se o mundo não conhece a verdade? Agora nós conhecemos a verdade. E quando nós não praticamos a verdade, nós andamos na mentira. Se você não é da verdade, você é da mentira. Não existe um meio termo. Se nós ouvirmos a verdade e não praticamos essa verdade, nós estamos com uma vida mentirosa. Porque nós conhecemos a verdade e não vivemos essa verdade. Era o caso do povo de Israel. Eles eram os detentores da verdade. Eles tinham a Torá, eles tinham a lei. Mas eles não viviam aquela palavra, o espírito daquela palavra, embora conhecessem a verdade. Então conhecer a verdade é um grande privilégio, mas conhecer a verdade é uma grande responsabilidade. Conhecer a verdade pode nos trazer libertações maravilhosas. Conhecer a verdade e não praticar pode trazer juízos terríveis de Deus. Quando nós não praticamos a verdade, nós estamos praticando a mentira, porque nós não estamos vivendo aquela verdade que conhecemos. Ela só fica na nossa mente. Eu não pratico, eu sou um mentiroso, porque no meu coração, na minha mente eu conheço, mas eu não pratico. Então a minha vida é uma vida falsa, e muitas vezes nós somos assim. A nossa vida é falsa. Nós conhecemos a verdade, mas não praticamos a verdade. E aí Deus nos deixa ficar na mentira, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por esse motivo Deus lhe manda a operação do erro. Deus vai fazer isso no final dos tempos, na grande tribulação. O povo não quis a verdade, o Cristo verdadeiro. Deus vai lhes mandar o anticristo para os enganar. Mas esse espírito já existe hoje. Quando nós não praticamos a verdade, nós somos enganados com a mentira. E pior, nós nos iludimos por conhecer uma verdade que não praticamos, e achamos que o conhecimento da verdade nos faz viver a verdade. Não sei se os irmãos estão me entendendo, mas não é verdade. Nós somos falsos muitas vezes, porque nós não vivemos aquela verdade. Ela só está em nossa mente. É por isso que Deus contendia com o povo. Vocês conhecem a verdade de cor, mas vocês não praticam a verdade. Por isso que eu tenho uma contenda com vocês. Antes vocês nem a verdade conhecessem. Vocês estão vivendo uma vida falsa, uma vida de aparência. No coração e na boca vocês têm os meus mandamentos, mas na prática é tudo mentira, não é verdade. E mentira alguma procede de Deus. A segunda contenda que Deus tinha com eles é porque não havia amor. Interessante. Eles eram filhos do Deus que na sua essência é amor. 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor na sua essência. Aquele povo era filho do amor, mas não praticavam também o amor.
Eles não viviam aquele amor. Eles eram filhos do Deus de amor, mas não amavam a Deus, nem amavam aos seus irmãos. O critério para sabermos se amamos a Deus é amar os irmãos, amém? 1 João 4,20. Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Muitas vezes nós somos filhos do Deus de amor, mas não amamos os nossos irmãos. Deus falou, vocês têm a essência, eu sou na minha essência o amor, mas vocês não se amam. Vocês assistem reuniões juntos, e muitas reuniões, mas não há amor entre vocês. Vocês não se alegram com a alegria do seu irmão, você não se entristece com a tristeza do seu irmão, você não compartilha das necessidades do seu irmão, e vocês vão falar que amam uns aos outros. Voltamos de mais uma palavra com o nosso pastor Luiz Henrique. Agora para aquele momento que a gente gosta bastante do nosso bate-papo hoje com o nosso irmão Dionísio, né? Quando eu cheguei, amém, Dionísio aqui já estava, não é verdade, amém, Dionísio? Amém. Glória a Deus. Hoje a gente tem esse privilégio de bater um papo aí. Quantos anos aí de comunidade Ramá já, Dionísio? Há uns 25 anos caminhando. 25 anos, né? De caminhada mesmo, né? Irmão mora lá no Dux, né? Quase saindo da cidade. Não, na época eu morava no Alto Independência. Morava na Era lá na 24 de maio. E aí pegou a comunidade bem no início, bem na raiz. No comecinho. Eram células ali? Era célula ali na 24 de maio, na casa da irmã Marlene. Casa da irmã Marlene. E aí a Ana Beatriz foi evangelizada pela Marlene e a Lenimar, lá na subida 24 de maio, né? Que era lá, a igreja era lá. Era uma célula ou era uma igreja já? Não, era célula. Era uma na célula, casa da irmã. E aqui nas duas pontes ali, na casa do pastor. Então era ali, lá na 24 de maio, quando nós conhecemos, a comunidade. Evangelizou a Ana, né, lá na 24 de maio, está fazendo trabalho de evangelismo, evangelizou ela e ofereceram visita, né? Visita, né? A igreja aqui até hoje ela cresce por meio de visita, né? A gente não consegue trabalhar evangelismo de outra maneira. A gente vai para praça, a gente testemunha, a gente até tenta fazer de outras maneiras, mas a gente não consegue. Só por meio das casas, das visitas, né? Aí fizeram uma visita lá na sua casa já. Aí fizeram a visita, ofereceram a visita, aí a Ana aceitou. E eles foram lá fazer uma visita. A gente morava lá no Alto Independência. Só que a gente ainda não conhecia a palavra, né? Não conhecia ainda o Senhor, né? E a gente passava por um momento muito difícil na época. E aí eles chegaram na hora certa lá, né? E passaram numa boca de fumo, 2 irmãs. E para chegar de onde a gente morava era 20 minutos, que tinha que andar de mata dentro, entendeu? E as irmãs fizeram esse sacrifício para estar lá. Passar na boca de fumo, passar na boca de fumo para poder ir lá. Tu passava para descer lá para de onde a gente morava, bandido tava de um lado do outro, com droga, revólver, passava assim no meio para poder ir para lá. Não tinha outro caminho. Aí eles foram lá, Aí 2 irmãs passaram na boca de fumo, o Senhor levou ela em casa. E aí a gente começamos a conhecer, né, a palavra, tiveram lá, oraram com a gente, levaram a palavra, e na saída deixaram o folhetim, convidou pra gente ir. Eles foram no domingo de manhã, aquela manhã. E aí convidou a gente, e aí à tarde a gente fomos para a igreja, lá na 24 de maio. E estamos até hoje nessa caminhada. Glória a Deus. 25 anos, que isso, né? Aí foi o Sargento, aí teve o barracão de madeira lá no Sargento. Isso, lá no Sargento era barracão de madeira. E tudo caía, chovia tudo dentro. Que era da associação, né? E foi doado. Era da associação. Aí a irmã doou lá para a igreja, aquele espaço, foi isso? E aqui lá na Sargento, foi através da irmã que mora lá na Sargento, e a irmã Nilza evangelizou ela.
né? E hoje ela estava desviada, mas está na presença do Senhor de novo. Voltou. Que bênção. Entendeu? Então a gente começou a reunir nesse barracão de madeira, né? E ali, irmãos, chovia tudo dentro, era muito precário. Hoje não, hoje Deus tem abençoado. Tem abençoado, né? Tem gente que reclama ainda da Julissa. A gente era assim, chovia lá atrás, era o caimento assim, ó, né? Chovia lá atrás, a água entrava para dentro do barracão de madeira, aí era banco, era tudo banco de madeira, aí levantava o pé assim, a água passava por baixo. Mas o Senhor... Mas o culto não parava, não né? parava, não. Glória a Deus. Se tivesse parado, hoje a gente não estaria aqui, né? Se tivesse desanimado lá no início, né? Se tivesse olhado por essas condições e ter parado, hoje a gente não ia estar aqui fazendo esse, né? Tendo esse bate-papo e vendo quão maravilhoso Deus foi, né? Com a comunidade em Petrópolis, né? Porque na época era um barracão de madeira, né? Lá era um barracão de madeira e tu via rato, via lagartixa andando pelas paredes, entendeu? Mas nada disso atrapalhou, irmãos, a obra. Era onde Deus, tinha para se reunir, né? Não tinha ó. jeito, era ali ou lugar nenhum, né? Era o único lugar. Mas aí Deus foi dando vitória, foi honrando, Aí foi com muita luta, irmão. Muita luta, mas Deus deu vitória, né? Graças a Deus. Hoje estamos aí nessa caminhada já com o tempo, né? É melhor. Deus tem abençoado. Deus tem abençoado. E eu louvo a Deus pela vida, né, dos irmãos que foram, né, aqueles veteranos, né, que permaneceram, né, os remanescentes, como diz a palavra, né, que estão até hoje caminhando aí. Né? Dida. Ah, o Dida é. Dida é benção, né? O Dida já tem uns 20 anos aí já. O Dida, quando nós viemos, o Dida já estava já. Então o Dida tem 25. O Dida já é meu convidado também. Tem muito tempo o Dida aí. Muito tempo. Entendeu? Então, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, né? Por esta caminhada, porque como a palavra diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Esse versículo tem sempre na minha mente. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso nós estamos alegres. Durante esses anos todos, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. É só no Senhor que a gente consegue nessa caminhada. E a gente vai vendo também a bênção de Deus na sua vida, né? Dentro dessa caminhada, né? Desses 25 anos. Deus abriu porta de emprego. Isso. Né? Onde não tinha estudo e Deus abriu a porta, né? Você já testemunhou sobre isso, né? Então. Que Deus abriu uma porta, fala pra gente, a porta foi na realmente. Sola, foi na Sola? Sola Brasil. Só entrava ali quem tinha primeiro, segundo, terceiro grau, né, que arrumava serviço lá. Né, e Deus prometeu que ia abrir uma porta de emprego. Né, e abriu lá. Só lá eu trabalhei 12 anos. Que bênção. Aí tinha o quê? Eu estudei até a terceira série, porque na época a minha mãe, meu pai largou a minha mãe. A gente estudamos até a terceira série e tinha que mudar de colégio, ir para um colégio particular. A gente estudava no colégio da prefeitura, tinha que ir para um colégio particular e minha mãe não tinha condição. E aí ela tirou todo mundo do colégio. Do colégio. E ainda assim Deus foi e cumpriu, falou, eu vou abrir uma porta lá e abriu e glória a Deus, Deus é maravilhoso. Aí construiu uma casinha lá também, lá no Dux, né, graças a Deus. Estou sabendo que tem até um quarto lá só pra orar. Tem o meu quarto. Chegou aos meus ouvidos. Tem o meu quartinho lá pra oração. Irmão Dionísio tem um quarto só pra orar. Eu falei, que isso, que inveja. Não tenho não, tem que me esconder, eu tenho que... Aí ali é tipo o quarto de guerra. É o quarto de guerra? Inspirado no quarto de guerra, tem um quartinho lá. Tem um quartinho lá. Quartinho de oração e Deus vai dando vitória lá, né? Os corinhos de fogo come lá no quartinho de oração? Com certeza, todos os dias. Eu ensaio todos os dias. Todo dia? Glória a Deus. Ensaio todos os dias. E é aquele negócio, eu louvo a Deus por isso, né? Porque meio as lutas, quantas vezes, né, durante as lutas, problemas, eu tentei, né, parar, desanimar, eu achei que eu não ia conseguir nessa caminhada. Mas quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus, quando Jesus disse para os discípulos, né, que os discípulos foram saindo e foram indo embora, aí eles viraram e falaram, mestre, o povo está indo embora. Aí Jesus falou, você não quer vós ir com eles também? Aí eles perguntaram, aí Pedro, né, se não sai da memória, disse, mestre, para onde nós vamos se só tu tem a palavra de vida eterna? Depois que nós, irmãos, conhecemos a palavra de Deus, para onde é que nós vamos?
Não tem pra onde ir, né, Não tem Dionísio? como. Não tem pra onde correr, Vida né? eterna é só Jesus, não É tem verdade, como. muita bênção. Então nós já conhecemos a palavra. E esses últimos dias aí, o Senhor fez algo interessante na tua vida. Te deixou internado lá uns Isso. dias. Como é que foi essa experiência aí agora? Tá, isso Tem quanto tempo isso aí? é prova. Não tem muito tempo não. Tem não? Deve ter o quê? 2 meses e pouco. 2 meses? 2 meses. É. É isso aí. Os 2 meses Deus te deixou de molho lá? É, deixou de molho lá. Quantos dias ficou internado? Fiquei 17 dias. E não era Covid, não? Não era Covid. Que isso? 17 dias não era Covid? Não era Covid. Tentaram te botar uma Covid lá, não? Não. Não? Não, mas não. Não pegou, não? né? Não, O porque Senhor tinha propósito, né? ela tinha que usar a máscara e o Senhor tem propósito. E aí, ficou lá aqui, ficou esse período lá e aí? E descobriu o que era, não? Hã? Descobriu o que era? O que era? Não, era insuficiência respiratória. É. É. E aí ficou lá, E internado, eu fiquei esse lá, período. fazendo tratamento, Uhum. Deus, né? Foi bom que eu aproveitei a oportunidade. Às vezes a gente não entende o agir de Deus. Uhum. Às vezes o Senhor nos joga num presídio, nos joga em cima de um leito de enfermidade. Mas por que o Senhor permite isso? O Senhor tem Tem algum plano lá, né? algum plano, tem um objetivo ali naquele lugar. E aí Deus começou a te usar lá. E qual o objetivo? É pregar a palavra. Aí pregou lá. Preguei. Aí E tô ficou com lá. visita. E Tá com visita marcada, ô glória! Tô com visita. Tá com visita? Com Desse visita. período que ficou lá. É lá na internado. Eduardo Silveira. É. E que bênção, hein? Que Pra ir lá bênção. rapidinho, já ligaram Todo pra mim. que era pra reclamar, ficou, É. tá com bênção, o saldo tá positivo. Isso. Saiu de lá com visita marcada Já pra saí de honra e lá. glória do Senhor. Ô glória! E aí eu já saí de lá com visita marcada, né? E quer dizer, já ligaram pra mim perguntando qual dia que eu vou lá. Quer dizer, em breve eu Uhum. tô indo lá. Né? Mas aí tá tranquilo, agora tá tranquilo. Agora tá tranquilo. Tá respirando legal. O Papai do Céu tá permitindo a respiração. Amém. Isso E outra- serve de exemplo pra gente, né? O Senhor quer que a gente faça a obra, Ele leva a gente em qualquer lugar. É. Eu lembro de uma experiência que o Senhor conta que não saiu da minha mente em relação a... A gente, daqui a pouco a gente vai ter que encerrar já. Né? Já falaram pra gente que a gente tem que encerrar. Agora estão assim, que acabar com o meu tempo. Que pena, né? E aí, eu lembro de uma experiência que o Senhor sempre conta da panela de pressão. Eu não posso deixar o Senhor sair daqui sem contar essa da visita. Falando de visita, nós fazemos muitas visitas, né? E essa experiência de uma visita que o Senhor fez e teve um problema na panela de pressão, conta pra gente antes da gente ir. É isso mesmo. E também fomos fazer uma visita ali perto do onde mora o pastor Luiz mesmo, na Castelânia ali. Aí nós fomos ali fazer uma visita ali na casa do pessoal ali. E quando chegamos lá, uma casinha muito humilde, assim, um barraquinho, estivemos lá visitando. E aí começamos a orar, só que nós ficamos assim na cozinha, que era tão pequenininho que não cabia. Aí foi bastante irmãos, aí uns já ficaram até pro lado de fora. E a gente ficamos na cozinha ali, perto do fogão de gás, perto da mesa ali. E a gente orando ali. E daí um pouco a irmã que foi conosco, ela teve uma visão. Olhou para a panela de pressão da mulher e viu um demônio em cima da panela de pressão. Só que ela não contou nada. E ali nós fizemos uma reunião, oramos, louvamos a Deus, levamos a palavra. Foi embora. E fomos embora. Na hora que nós vamos chegando na rua, que já estava distante da casa, a irmã falou assim, eu tive uma visão. Eu disse, minha irmã, mas que visão? Não, eu vi um demônio em cima da panela de pressão da mulher lá. Eu falei, por que tu não falou? Ah, não, eu fiquei com medo pensando que às vezes fosse da minha mente. Fosse da minha mente, mas tu tinha que falar que era pra gente orar, entendeu? Expulsar aquele demônio de lá. E agora? E aí, conclusão, o que acontece? Na semana seguinte, a panela de pressão explodiu, a panela de pressão que ela viu o demônio em cima. Explodiu e queimou todo o rosto da irmã, pegou daqui de cima pra baixo. Ela teve que ficar internada um tempão, né? E a irmã teve que ficar com essa pro resto da vida com a consciência. Que responsabilidade é fazer visita na casa de alguém, né? Que responsabilidade. Deus nos envia para uma missão e a gente não pode entrar nela com brincadeira, né? Tem que estar atento, né? Tem que estar ligado, porque é uma responsabilidade, é uma oportunidade, um livramento que Deus está dando, né? Por meio da gente e a gente não pode realmente levar isso, né? A brincadeira. Essa experiência é muito profunda
E a gente vai estar encerrando já. Mas conta outra experiência do... A resenha é boa, né? Conta a experiência lá do devorador que o senhor conta do dízimo. Essa aí a gente não pode também. Essa Eu tenho que guardar, tenho que deixar lá no YouTube para todo mundo. Se o tempo nos permitir, né? Pode contar, pode contar. Grande. E sobre esse... Dá uma resumidinha que dá para contar. Devorador. A gente ainda morava no Alto Independência. Né? A gente morava ainda no Alto Independência, depois que a gente foi evangelizar, começamos a caminhar. E aí o Senhor me deu um sonho. Como onde a gente morava era um barraco, era barraco mesmo, chovia dentro, tudo cheio de buraco. Quem conhece barraco de pau a pique sabe o que é. Aquele barraco feito de barro. Né? Quando o barro começa a secar e vai abrindo aqueles buracos, tu tem que estar sempre tampando. E aí a gente, resumindo, a gente morava num barraco. E aí começamos a caminhar e o Senhor nos deu uma visão quando eu tinha chegado. E tu tinha dificuldade em dizimar? Tinha. Eu não era fiel. Também já não tinha poucos, né? Que eu não queria dar mesmo. Falou, não tenho nada, vou dar o pouco que tem. A gente não entende, né? Tem que vir por revelação, né? Realmente. E aí a gente começamos a caminhar, resumindo, né? Chegamos em casa do culto e a gente fomos dormir. E à noite eu tive um sonho, o Senhor me deu um sonho que havia 2 cômodos. Realmente ele morava em 2 cômodos. Um quarto e uma cozinha e um banheirinho. Né, onde ele morava. E aí tinha uma porta do meio, a porta que fechava no meio, onde separava a cozinha e o quarto. Então à noite, quando fomos dormir, eu vi algo mexendo. Quando nós apagamos a luz, e no sonho era a luz elétrica. Eu levei a mão na tomada e apaguei a luz. Mas onde a gente morava não tinha luz elétrica, era a vela. Era a vela, a gente usava a vela porque não tinha luz elétrica. Então a gente fomos dormir. E no sonho eu apaguei a luz. Quando nós fomos dormir, que eu apaguei a luz, eu escutei algo mexendo na cozinha. Eu não era fiel a Deus. Eu vi o pastor falar sobre dízimo, mas para mim aquilo ali, entendeu? Eu não era fiel. Ninguém era fiel. A gente já tinha um bom tempo caminhando. E aí a gente fomos dormir e aí apagamos a luz. Aí escutei um barulho na cozinha. Como era de oitão, é a casa assim de comieira, sabe? Aí tem casa que é fechada até o telhado, tem casa que em cima é aberta. Então de cima dá pra olhar lá na cozinha. Eu escutei um barulho, falei assim, vou ver o que é que tá mexendo lá na cozinha. No sonho eu levantei, olhei na cozinha, por cima da parede. Aí eu vi um vulto grandão que veio em direção à porta do quarto. Eu desci, peguei uma ferramenta no sonho, tá? Que os irmãos sabem que é chimbanca. De um lado é uma ponta larga e do outro lado é uma ponta fina. E no sonho eu peguei e abri a porta. Na hora que eu abri a porta, aquele homem entrou no quarto. E eu no sonho eu bati com aquela ponta fina da chimbanca. Ele caiu no quarto assim esticado. Aí eu falei assim, agora eu te peguei. Eu falei no sonho, agora eu te peguei. Aí fui e acendi a luz, que não era a luz elétrica, era a luz de vela. Aí na hora que eu olhei assim, ele caiu assim, ó, no quarto, esticado. Na hora que eu desvirei aquela pessoa, era uma pessoa, que eu desvirei ela, irmão, você tinha que ver a feição da pessoa. Tava pegando tuas comidas. Coisa horrível. Tava catando tuas coisas dentro de casa. Aí virei assim, olhei assim, com uma coisa horrível, o rosto daquele demônio, era um demônio que tinha caído ali. Aí virei assim, com uma coisa horrível. Falei, Aí acendi a luz lá da cozinha, fui lá na cozinha ver. Quando cheguei lá na cozinha, os irmãos conhecem aqueles embornados? De primeiro é aqueles embornazinhos que carregavam a marmita. Aqui Aqui uma bolsinha, né? Uma bolsinha, botava a marmita. Só que era um monstro. Estava em cima do banco na cozinha, perto da mesa. Uma sacola daquela, irmão, grandona, mas grandona mesmo. Aí nós fomos olhar, na hora que eu olhei dentro da sacola, as compras estavam tudo ali dentro. Levando as compras tudo, devorador? As compras tudo. Tá repreendido. Aí cheguei na igreja, falei, vou dar esse testemunho na igreja. Aí falei. Aí na hora que eu dei o testemunho na igreja, aí o pastor teve a revelação. Era o devorador que estava lá em casa. Roubando tua comida. Estava roubando, porque não era dizimista a Deus, né? E aí o pastor falou assim, irmãos, a partir desse dia,
Entendeu? Ele foi derrotado. Começa a ser fiel a Deus para que ele não permaneça lá. O Senhor revelou, né? Quem era. Revelou Nós, quem era. Infelizmente, nós já chegamos ao fim. Acabou já. Ruim, quando a gente embala, tem que parar. Mas a gente tem que parar hoje. Tem muita coisa. Tem muita coisa pra contar, gente. Tem que fazer um programa só contigo. Caminho 25 anos. 25 anos é muita história pra contar, gostosa, muita coisa boa. Mas é um prazer, né? Mas a gente vai aproveitando. Quero aproveitar e despedir do Senhor para orar. Pedir que Deus abençoe os nossos ouvintes e que esse testemunho, o programa, possa abençoar os nossos irmãos. Amém. Pode ser? Amém. Senhor amado Deus e Pai, nós te damos graças a Ti, Senhor, nesta noite. Pai amado, por este momento, Pai, tão delicioso, Pai, estarmos aqui compartilhando com nossos irmãos. Sim, é que orar é pouco, Deus amado, e tem um tempo determinado para a gente estar compartilhando aqui, Senhor, mas eu quero orar, Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, os ouvintes, aqueles que estão ouvindo, Deus amado, neste momento, Pai amado. Sim, Deus. Senhor, que esta palavra, Deus, o qual foi dada, Senhor, nesta noite, Pai amado, Senhor, que caia, Senhor, em terra, Senhor, preparada, Senhor, para dar fruto, para, Senhor, dar um bom fruto, Sim, Senhor. Deus. Senhor, esse testemunho também, Senhor, você que ainda não é fiel a Deus, procura buscar a Deus, Sim, ser Deus. fiel a Deus, para que esse devorador, eu não sei como está a tua vida, eu não sei como tu anda, eu não sei o que acontece na tua vida, às vezes tu tem recebido o teu dinheiro, o teu pagamento e não tem visto para onde vai, mas seja fiel a Deus que tu vai Sim, Deus. ver o milagre que Deus vai operar na tua vida através da fidelidade a Deus, Senhor. Isso aconteceu comigo e hoje o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado vitórias, Senhor, e eu louvo a Deus, Senhor, por este momento, Deus, que aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Pai. Estamos os ouvintes, Senhor, neste momento, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, seja, Senhor, de acordo, Deus amado, com a necessidade, Deus amado, que Teus filhos, os ouvintes desta noite estão precisando. Sim, Deus. Quero colocar aqui, Senhor, a vida da Milena, Senhor, que está aqui, Senhor, aqui o pastor André, Senhor, que estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai, e continua conosco, Pai amado, continua Sim, cada dia, Senhor, em cada programação, Senhor, Deus amado, que o Senhor venha falar com cada um de nós, Senhor, com cada ouvinte, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Chegamos ao fim do nosso programa e agradecemos a sua audiência. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau.